Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, o nosso Deus de maravilhas, abençoe a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. E continuando esta série de vídeos a respeito de votos com Deus ou votos a Deus, hoje falaremos a respeito do voto de Sansão. Na realidade, não foi Sansão que fez esse voto, foram os pais dele. Então falaremos sobre o voto de Sansão e também sobre o desastroso efeito que causa na vida de uma pessoa o quebrar um voto com Deus. Falaremos sobre isso, tá? Daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa aí o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Querendo também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim faremos. Olha só, está escrito no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, que os pais de Sansão, eles não podiam ter filhos. Na verdade, a mãe de Sansão, ela era estéril. Então eu vou ler para você e vamos ver o que Deus fala conosco nesta manhã. Olha só, Juízes capítulo 13, versículo 2 em diante, diz assim: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, meu amigo e amiga, aqui está o começo da história de Sansão. A mãe de Sansão, antes de dar à luz a ele, ela era estéril. Então, apareceu o anjo do Senhor. Aqui na Bíblia, anjo do Senhor aparece com a letra A maiúscula, né? Anjo do Senhor é uma referência ao próprio Senhor Jesus em forma humana, né? Isso em teologia se chama cristofania, né? Aparição de Cristo aos sentidos físicos das pessoas naquela época. Então, o próprio Senhor apareceu para a mãe de Sansão, né? Antes dela ser mãe, evidentemente, e falou para ela: olha, você é estéril, mas você vai dar à luz a um filho, e esse filho, ele vai ser um nazireu. Já falamos aqui em um vídeo desses, né, sobre o nazireado, que era um voto que se fazia a Deus de servir a Deus por um tempo determinado ou pela vida toda. Então isso era a pessoa que decidia ou os pais da pessoa que decidiam. No caso aqui, o voto, veja, ele partiu na realidade do próprio Deus. Deus falou para a mãe de Sansão, não é? A mãe de Sansão ouviu o anjo falar, conversou com o seu marido Manoá, não é? E os dois concordaram então em fazer esse voto de consagração do filho ao serviço de Deus. Veja, aqui o anjo fala: olha, ele não vai poder raspar a cabeça, ele não vai poder beber bebida forte, bebida alcoólica nenhuma, nada, não vai poder uma série de coisas. Era uma consagração, era uma separação dessas coisas. Em contrapartida, Deus usaria o Sansão, o filho que essa mulher teria, para começar a libertar Israel, porque Israel estava numa situação, desculpa a expressão, desgraçada. O povo cabeçudo naquela época, o povo só fazia porcaria. O povo teimava, pecava contra Deus, se colocava em problemas. É sempre assim, viu, gente? Não é Deus que coloca a gente em problemas, não. É a gente mesmo, porque por burrice, na maioria das vezes, não é ignorância, é burrice.
a gente se mete em confusão, né? Aí a gente clama a Deus por misericórdia, Deus na sua misericórdia, né, ajuda a gente a se levantar e vai levantando a gente. Mas muito sofrimento seria evitado se a gente parasse de ser besta, né? Andar no pecado, cair na tentação, né? E ficar dando lado pro diabo, não buscar a Deus. Enfim, mas isso acontecia naquela época também, né? Então o povo de Israel estava assim, sabe? Errava, aí estava no sofrimento medonho, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, alguém para liderá-los e libertá-los. Nessa ocasião aqui, Deus estava preparando Sansão, porque o povo estava sofrendo muito. E apesar daquele povo ser um povo rebelde, cabeçudo, né? Ele era povo de Deus e Deus queria livrá-lo. Então Deus começou a trabalhar aqui. Então esse voto que o próprio Senhor sugestionou a mãe de Sansão e o pai também a fazer, tá? Partiu do próprio Deus. Esse é o tipo de voto, né, que muitas vezes não parte da pessoa. A pessoa concorda, mas não nasce nela o desejo desse voto. É o que acontece, por exemplo, na igreja. Às vezes na igreja, o pastor levanta um voto para quem quiser fazer. Lógico, voto forçado não vale, voto obrigatório não vale, aquele voto de constrangimento, que é horroroso isso, né? Se fazer isso, não vale, tem que ser voto de coração, tá? Mas muitas vezes o pastor levanta um voto e o membro que está ouvindo, a pessoa que está assistindo a reunião, que está ali cultuando a Deus, ela escuta o pastor falar sobre o voto e o coração dela concorda. Tem pessoas que não querem fazer, não são obrigadas e tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que ouvem o pastor falar a respeito do voto e toca no coração delas. Elas concordam com o pastor, então elas fazem um voto com Deus. Então, muitas vezes acontece assim. E aqui na igreja, puxa, quantas vezes, né, acontece isso. Esses dias mesmo, uma irmã da igreja aqui contou a respeito de um voto que nós levantamos, né? E Deus tocou no coração dela de levar esse voto para uma pessoa, explicou para aquela pessoa como que era o voto, tal, e aquela pessoa estava com um parente com um problema grave no fígado. O fígado estava uma gelatina. O próprio médico disse que não tinha o que fazer. Ia tratar, mas o fígado não ia recuperar. Então ia ser uma situação muito complicada. Mas essa irmã sentiu no coração de levar esse voto para a pessoa, explicou para a pessoa se a pessoa queria fazer e a pessoa fez. Foi um voto em dinheiro, inclusive. Aí aquela pessoa fez o voto com Deus para que Deus abençoasse o seu parente ali e curasse, né? Colocou o dinheiro no envelopinho, mandou para a irmã trouxe na igreja, colocou no altar e esses dias atrás a irmã veio contar novidade para mim, né? Toda feliz da vida de ver Deus operar e ser fiel à palavra dele, porque a Bíblia fala: fazei votos com Deus e pagai-os. Olha aqui onde está a referência bíblica. O próprio Deus, ele estimula a gente a fazer votos com Deus, mas se fizer tem que pagar, né? Então, esses dias ela veio me contar a resposta, né? Que depois desse voto, o esposo fez novos exames e quando foi levar no médico, quando o médico abriu o exame e começou a analisar aquilo ali, o médico falou assim: escuta, você recebeu um milagre. Porque não tem como, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, não tinha como teu fígado voltar ao normal, mas está aqui um fígado restaurado, um fígado novo. É isso aí que Deus faz. Esse é um voto, né, que parte às vezes de outra pessoa. Então a pessoa fala, né, nesse caso específico desse testemunho, né, então eu levantei um voto, né, a pessoa sentiu de Deus de levar esse voto para outra pessoa, explicou para outra pessoa, a pessoa aceitou, concordou, porque se não quisesse concordar não tinha problema, né? Mas ela fez e olha como Deus honrou, tá entendendo? Só que tem um detalhe, olha só, quando você faz um voto com Deus sério, não por brincadeira, não um voto ignorante, um voto que você não sabe o que está falando, um voto de tolo, não é isso. Não, mas quando você faz um voto sério, que nem casamento de pessoas sérias, né? Tem muita gente que se casa por emoção, sem buscar Deus, né? Casa-se por sexo apenas, né? A pessoa, enfim, muitos casamentos são feitos assim sem a pessoa pensar. Por isso que acaba em derrota, acaba em destruição, acaba em divórcio, né? Mas quando a pessoa ela faz um casamento sério, consciente, pensado, a pessoa pensou, tem aquele ditado que diz, né? Quem pensa não casa, né? E quem casa não pensa, né?
ele é mais ou menos verdade, mas na realidade não. Quando a pessoa pensa certinho e quer se casar, é uma grande bênção. Quando a pessoa se casa com sinceridade, consciente, responsável, é um casamento longo, duradouro e feliz, não é? Então assim é um voto com Deus também. Quando você faz um voto pensado, por isso que eu tenho dito em todos esses vídeos, não faça voto antes de orar a Deus, tá? Ou antes de Deus confirmar no seu coração. Sempre ore antes, tá? Para que você faça um voto consciente. Então, quando a pessoa faz um voto consciente a Deus, Deus leva mais a sério aquele voto do que a própria pessoa, tá? Só que é um voto, é um compromisso, é a palavra dada. Enquanto você sustenta a tua palavra, Deus sustenta o que você pediu. Deus vai trabalhando em teu favor. E o diabo, ele faz de tudo para você quebrar o seu voto com Deus. Ele tenta de todas as maneiras fazer você quebrar o seu voto com Deus. Ele tenta dizer para você que foi uma bobagem você ter feito um voto com Deus. O diabo tenta dizer para você que não tem problema se você quebrar o voto com Deus, porque ele entende o seu coração. O diabo fala isso, né? Ele é mentiroso, ele quer pegar você nessa armadilha, né? O diabo usa pessoas para desanimar você, para você ficar chateado e quebrar o seu voto com Deus. O diabo usa o mundo para te seduzir, para você ficar fraco na fé, para você quebrar o seu voto com Deus. Eu digo para você, meu amigo e amiga, não quebre. Por quê? Porque aconteceu com Sansão exatamente isso. Sansão, durante o tempo que ele manteve o seu voto, o voto que os pais dele fizeram para ele, né? Enquanto Sansão cumpriu esse voto com Deus, ele teve uma força sobrenatural, uma força física sobre-humana. O cara era, desculpa eu chamar ele de cara, né? Mas o cara era forte demais da conta, era muita coisa, milagrosa. Então Deus agia através dele e estava libertando o povo de Israel. Mas aí o diabo, logicamente, né, não queria que o povo fosse liberto, queria manter o povo em escravidão, começou a usar Dalila. Sansão se apaixonou pela Dalila. Sansão não podia ter feito isso. Ela nem era do povo de Deus. E acontece muito isso hoje. Quando você que é crente no Senhor Jesus, mas um crente verdadeiro, viu gente? Você começa a se misturar com pessoas do mundo ou pessoas que não têm a mesma fé que você, provavelmente você vai ficar fraco e você vai acabar quebrando algum voto que fez com Deus ou até mesmo pecando. De repente você não fez voto nenhum, mas você, por andar com pessoas que você não deve andar, você começa a se contaminar com as coisas delas. Você começa a viver como elas, falar como elas e pecar como elas. E aí, filho, quebrando o voto, vem problema. E mesmo que você não tenha feito voto nenhum, mas pecou, vem problema. Entra doença, entra demônio, entra maldição, entra miséria, amarração, depressão, tudo quanto é coisa ruim. Então, nem peque, tá? Pecando, fazendo coisas que não deve, e nem peque quebrando o seu voto com Deus, se é que você fez algum. Sansão, ele se deixou levar pela Dalila, e a Dalila foi enrolando ele. A Dalila queria saber qual era o segredo da força dele. De início, ele não falou, ele foi enrolando ela, né? Mas ela foi tentando. É assim também. De repente, você, crente, né? Um amigo seu te convida para ir a algum lugar que não convém, de início você resiste. Mas aí ele vai insistindo, o amigo vai insistindo, a amiga vai insistindo, né? E você vai recusando, mas você precisa cortar isso. Porque se você não cortar, chega uma hora que você cai. É assim que acontece. Muitas vezes o diabo usa pessoas do mundo, ou pessoas que se dizem crentes, mas estão no pecado, ou pessoas desviadas na fé, para derrubar você, para fazer você cair. Por isso que é muito importante você se lembrar do que diz a Bíblia. Olha bem com quem você anda. Não fique atrás de pessoas que não convém ficar. Sempre tenha o discernimento. Busque a Deus o discernimento para que você possa discernir quem é a pessoa que está lidando com você. Muitas vezes a pessoa parece uma ovelha, mas na verdade é um lobo debaixo daquela ovelha. Cuidado. Cuidado, porque a intenção não só da pessoa, né? Mas principalmente de Satanás que está usando aquela pessoa é destruir você, destruir a sua vida. Não deixe. O que aconteceu com Sansão? Ele foi resistindo de início, não falava qual era o segredo da sua força, mas um dia ele falou para Dalila: olha, Dalila, meu segredo é o seguinte, ó, o segredo da minha força é esse, ó, é que o meu cabelo, eu sou nazireu, minha mãe e meu pai fizeram um voto a Deus por mim, então eu não posso cortar meu cabelo. Se eu cortar meu cabelo, a minha força vai embora.
Ah, é isso? Então ela fez ele dormir no colo dela, né? Ele dormiu, ela chamou alguém lá, essa pessoa foi lá, rapou a cabeça dele, cortou as tranças, ele tinha 7 tranças, tirou todo aquele cabelo dele ali, ele dormindo, ele não percebeu, né? Aí, depois de feito esse trabalho, então a Dalila foi testar, né? Foi ver se ele realmente tinha perdido a força. E ela gritou: Sansão, olha os filisteus aí, Sansão. Ele acordou, né? Não reparando que estava sem cabelo. E aí, quando ele foi lutar com os filisteus, não teve força. Eles pegaram ele, prenderam ele, vazaram os olhos dele, furaram os olhos dele, né? E escravizaram Sansão. Gente, foi uma destruição. Imagina esse quadro horroroso. Muitas pessoas estão hoje como Sansão depois que quebrou o voto com Deus. A pessoa, ela aceita Jesus, ela fala que ela vai andar na linha, ela fala que agora vai pegar firme, ela fala que agora ela vai mudar de vida. Isso é um voto que a pessoa faz. Quando a pessoa fala isso para Deus, é um tipo de voto, porque ela está dando a palavra dela, mas aí não cumpre nada. E a vida da pessoa fica cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais no buraco, cada vez mais destruída. Porque não sustenta a palavra que dá para Deus, gente. É impressionante, né? Então, se você é um tipo de pessoa dessa, que até hoje falou, mas nunca cumpriu o que você falou para Deus, mude isso hoje. Passe a fazer da sua palavra algo real diante do Senhor. Peça perdão a Deus pelas vezes que você não cumpriu os seus votos, né? Peça perdão a Deus por ter dado a palavra e não ter cumprido, né? Não julgue a Deus, não fique condenando Deus, não fique jogando a culpa nas costas de Deus. Por que eu estou sofrendo? Nunca a causa é Deus. Não é Deus que faz a gente sofrer. Eu vou dizer para você o que eu disse no início. Na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, a gente sofre porque tem uma orelha de burro desse tamanho. Vai ser burro lá longe, se desculpe o jeito que eu estou falando, mas a burrice é muito grande. A pessoa, ela ouviu a palavra, ela sabe que não deve fazer tal coisa e faz. A pessoa ouviu, olha, voto é sagrado, mas mesmo assim ela quebra. Então sofre, não tem o que fazer. Sofre. Sansão estava numa vida desgraçada naquele momento ali, porque ele foi colocado como escravo. No último momento, Sansão então se arrependeu, pediu perdão para Deus, e Deus, ele estava lá, né, no templo dos filisteus. Ele estava lá debaixo de 2 colunas que sustentavam toda a estrutura daquele edifício enorme, né? E ele clamou a Deus por misericórdia, ele pediu a Deus mais uma oportunidade, que Deus devolvesse para ele a força, que ele ia fazer um último ato em favor do povo dele. E Deus ouviu, né? Deus ouviu. Então ele derrubou aquelas 2 colunas com essa força monumental, com essa força brutal dele, e aquilo desabou em cima de todos os filisteus ali. E Deus então deu livramento para o povo dele assim. Então, meu amigo e amiga, se você está sofrendo por um erro seu ou por um voto quebrado, hoje, aqui e agora, na oração que nós vamos fazer, é momento de você fazer como Sansão, clamar por misericórdia. Sansão morreu naquela última situação dele lá, tá? Mas você não precisa morrer. De repente você está até morrendo. De repente uma doença entrou no seu corpo aí por rebeldia sua, por teimosia, por desobediência, por ter quebrado um voto com Deus, eu não sei. Mas se você fizer um voto, renovar o seu voto agora, ou fizer um voto, de repente você nunca fez voto, mas vai fazer agora, prometendo para Deus que você vai servi-lo de verdade, de todo o seu coração, e você for honesto, né? E você se comprometer a resistir às tentações de quebrar o voto até a morte, Deus vai te ouvir. E Ele vai te recompensar a partir de agora. Quer fazer isso? Então nós vamos orar. Vai lá pegar um copo com água se você quiser, coloca o copo com água aí, no final a gente abençoa e você beba ou utiliza essa água como você quiser. Não acredita nesse negócio de água? Não precisa, não tem problema. Apenas ore. Cada um faz segundo a sua fé, tá bom? Vamos falar com Deus? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai bendito, Pai bondoso, todo-poderoso, obrigado mais uma vez por mais este dia que o Senhor nos concede na Tua santa misericórdia, mas também no Teu grande amor, Pai. Porque qual é o pai que não ama seus filhos? Quanto mais o Senhor, que é perfeito, nos ama incondicionalmente. Com certeza, o Senhor não ama os nossos erros, as nossas atitudes erradas, nem os nossos pecados. O Senhor não ama os nossos pecados, mas o Senhor ama a nós, que somos falhos, Pai. Então eu te peço, meu Deus,
perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Se em algo, Pai, não cumprimos a nossa palavra contigo, que o Senhor nos perdoe, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas agora, Senhor, eu quero pedir a Ti em favor dessa pessoa que um dia fez um voto contigo, mas quebrou. Mas agora ela está pedindo perdão a Ti por ter quebrado esse voto. E ela quer renovar esse voto, Pai. Ela quer voltar a fazer aquilo que prometeu ao Senhor. Se não for possível, Pai, então que essa pessoa tenha o toque do Teu dedo no coração dela, para ela fazer um outro voto, para recomeçar a sua vida. Eu te peço, ajuda, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que nunca fez um voto contigo, mas ela está numa situação muito difícil, Pai, muito ruim, e ela sente no coração de fazer um voto contigo. Te peço, meu Deus, escuta a oração que essa pessoa te faz. Honra a fé que essa pessoa tem na Tua palavra, Pai. Se ela está fazendo um voto contigo e ela está dando a palavra que vai ser firme, que não vai voltar atrás e vai cumprir esse voto, custe o que custar, Pai, opera esse milagre na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Essa pessoa que pede em favor de uma pessoa enferma, essa pessoa que pede em favor do seu casamento, em favor dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, essa pessoa que pede em favor, Pai, de uma situação financeira, uma situação na justiça, essa pessoa, Pai, que tem papéis na justiça, questões de herança. Meu Deus, opera um milagre na vida dessa pessoa para que todo esse imbróglio seja desfeito, Pai, seja regularizado e essa pessoa tenha a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abra as portas de trabalho para essa pessoa que faz um voto contigo também em favor do seu trabalho, Pai. Honra essa pessoa, abençoa essa vida e eu te dou graças por tudo isso. Também, Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, Senhor. Coloca nele a Tua unção, o Teu poder e no beber desta água ou utilizar desta água, segundo a direção do Teu Espírito Santo, que essa pessoa também receba a sua bênção e tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos a oração. Caso você tenha colocado um copo com água, beba ou faça o uso que Deus tocar no seu coração. E caso você tenha feito algum voto com Deus, cumpra. E se você quer fazer um voto, mas não sabe que tipo de voto, ore a Deus. Se feche no lugar, fale com Deus, feche os seus olhos ali para se concentrar só na oração, né? E fale sinceramente. Peça a Deus, me dê direção, eu quero fazer um voto, Senhor. Eu só não sei o que ou como, mas me ponha no coração o voto que eu devo fazer. Assim como o Senhor falou com a mãe de Sansão. O voto que ela tinha que fazer, ela fez. Ela foi honrada, porque de uma pessoa que não podia ter filhos, ela teve, milagre aconteceu. Eu também te peço, Pai, me dirige no voto que eu devo fazer. E eu farei, em nome de Jesus. Fala sinceramente com Deus, você vai ver se Ele te responde ou não. Você vai sentir muito forte no seu coração, tá bom? Deus abençoe você ricamente em mais este dia e até o próximo vídeo.